Olá pessoal, aqui é a professora Jéssica, prof de artes de vocês, e na aula de hoje a professora preparou uma videoaula, como eu havia falado para vocês, que eu faria antes, da última avaliação de artes que vocês têm agora do final do ano de 2020, tá? Então vamos lá para a nossa revisão dos objetos de conhecimento referentes ao terceiro trimestre. A professora vai fazer uma revisão bem rapidinha, tá? Não vou me aprofundar a esses objetos de conhecimento novamente. Caso vocês precisem, a professora sempre fala, revisem, revejam as videoaulas, as gravações das nossas aulas, os materiais de leitura que a professora também disponibilizou para vocês, tá? Então vamos lá. Quais os conteúdos que nós iremos trabalhar agora nessa revisão? Sobre o impressionismo, o pós-impressionismo, o expressionismo, sobre os patrimônios culturais e também sobre música e teatro. Então, são esses os conteúdos que nós trabalhamos durante o terceiro trimestre e que vão ser cobrados nessa última prova de vocês. Começando, então, pelo impressionismo e pós-impressionismo. O que a gente viu sobre o impressionismo? Que o nome se deu, por essa obra que vocês estão vendo ali, Impressão Sol Nascente de Claude Monet. Sobre esses artistas, a professora havia comentado com vocês que um grupo de artistas se reuniu para formar uma exposição de arte independente, e nessa exposição veio um crítico de arte e ele viu esse quadro, e a partir do nome desse quadro, Impressão Sol Nascente do Monet, ele deu o nome que seria então a esse movimento artístico chamado impressionismo, dessa obra Impressão Sol Nascente. Vamos para algumas das principais características, dos principais pontos que a professora falou com vocês sobre o impressionismo. Primeiro, surgimento da fotografia lá no século XX. Lembrem que a prof falou que com o surgimento desse aparato tecnológico, a fotografia foi meio que tomando o lugar da arte, porque os artistas faziam os quadros, faziam autorretratos e retratos, principalmente ali da corte, e com o surgimento da fotografia, a corte foi utilizando-se da fotografia, tá? Então, pouco do que aconteceu para o impressionismo romper com essas regras acadêmicas foi pelo surgimento da fotografia. Também algumas características: estudos das percepções de cor e luz. Os artistas usavam sombras coloridas, pinceladas curtas e rápidas, sensação de trabalho inacabado. E o principal artista, então, como a professora havia falado para vocês, Claude Monet, com essa obra que vocês estão observando, Impressão Sol Nascente. Então, os artistas saíram dos seus ateliês, das suas salas de pintura, e foram pintar ao ar livre, percebendo esses efeitos da luz solar sobre os objetos e essas mudanças de cores ao decorrer do dia, tá? Sobre o pós-impressionismo, o que nós vimos? Lembrem que o pós-impressionismo foi um movimento artístico que ocorreu após o impressionismo, tá? Por isso, pós-impressionismo. E um dos principais artistas do pós-impressionismo é o Van Gogh. Eu vi, quando eu estava corrigindo o trabalho de vocês, que alguns de vocês fizeram uma releitura de uma obra expressionista com essa obra do Van Gogh, Noite Estrelada. Lembrando que o Van Gogh é um artista pós-impressionista, mas que a professora tinha falado para vocês nas aulas do expressionismo que o Van Gogh, ele poderia ser considerado, em alguns livros de arte, alguns historiadores de arte também falam que ele poderia ser considerado como um dos precursores do movimento expressionista, mas ele não fez parte do expressionismo. O Van Gogh fez parte do movimento pós-impressionista. Mas como a professora sabe que, como eu tinha falado, que ele foi um dos precursores, vocês podem ter se confundido um pouco. E como eu falei, que ele foi um desses precursores, porque ele já tinha uma pincelada mais diferenciada
do pós-impressionismo, né? Ele colocava nas suas obras o que ele via, mas também o que ele sentia nessas obras. Então ele já estava com um pezinho ali que poderia dar início a um outro movimento artístico, mas ele não fez parte do expressionismo, só deixando bem claro aqui. Mas a professora não descontou nota para quem colocou o Van Gogh ali como uma releitura de uma obra expressionista, por conta, né, da gente não ter esse contato em sala de aula. Às vezes, né, muitos de vocês não estão podendo assistir às nossas aulas. Eu vejo que eu estou dando aulas ao vivo, assim, para bem poucos alunos. Então, por conta desses quesitos, assim, a professora não descontou nota. Mas só queria deixar bem claro isso para vocês, tá? Então, como pós-impressionismo, o que a gente viu? Em 1886, com o fim do impressionismo, então, a gente tem o início do pós-impressionismo. O pós-impressionismo, então, é uma aprimoração do impressionismo. Ele vai contra ao impressionismo, né, nessa situação de aprimorar o que já foi feito no impressionismo. Então, os artistas pós-impressionistas, eles não desmereciam, eles não estavam rejeitando a arte impressionista, mas sim querendo uma aprimoração da arte impressionista, e também abrindo novos caminhos para a pintura, como a professora mostrou no decorrer das aulas. Então, aqui no pós-impressionismo, o sentimento passa a incorporar a obra. Algumas obras sugerem movimento, como essa obra do Van Gogh, né? Agitação, movimento. As cores são mais vibrantes e intensas. E o principal artista pós-impressionista é o Van Gogh, Vincent Van Gogh, com essa obra aqui embaixo, Noite Estrelada, tá? Alguns dos principais artistas, então, referentes ao pós-impressionismo, além do Van Gogh, a gente tem o Paul Cézanne. Lembrem que ele vai fazer algumas obras mais minuciosas, ele não vai ser tão rápido assim na hora de finalizar os seus trabalhos, porque ele vai fazer um estudo das formas geométricas, de luz e sombra, enfim. Então, cada artista pós-impressionista vai seguir por um caminho na pintura, por isso novos caminhos para a pintura aqui nesse movimento pós-impressionista. Depois a gente viu um pouco sobre o Georges Seurat, ele que foi o inventor do pontilhismo. Ele pintou poucas obras durante sua carreira, por as obras serem com uma dimensão grande e serem somente pintadas com pontinhos. Depois a gente viu um pouquinho sobre o Paul Gauguin, ele que viajou para o Tahiti, que a professora comentou com vocês, que começou a pintar cenas ali do cotidiano desse povo do Tahiti, e sendo ali, ele foi para lá para tentar buscar uma arte mais pura, porque ele dizia, né, que a arte aqui da cidade onde ele estava morando e todo o progresso, de uma certa maneira, corrompia ao processo artístico. Então ele se mudou lá para o Tahiti para tentar buscar e fazer uma arte mais pura, né, no que ele pensava, tá? Depois a gente viu sobre o Henri Toulouse-Lautrec. Ele pintava muito nos bares, então pintava pessoas que iam nesses bares, tá? Principalmente lá no Moulin Rouge, que a professora comentou para vocês. As obras dele se assemelham também com algumas caricaturas, porque ele vai captar ali a pessoa como de fato ela está e no o momento dela ali, né? Então ele não vai fazer uma pose, ele vai captar e passar isso para suas pinturas, o momento ali em que ele está observando, como se fosse um instantâneo fotográfico. É por isso que as obras se assemelham como caricaturas também, tá? Agora, falando um pouquinho desse artista pós-impressionista, Vincent Van Gogh. Aqui a professora colocou uma obra dele, né? O Quarto de Van Gogh. E aqui uma dos autorretratos dele, que ele costumava pintar bastante autorretratos. Então, só pra gente relembrar, foi um artista de personalidade inquieta, ele era depressivo, sofreu muito durante a vida, que encontrou na arte uma forma de expressar suas angústias e anseios. Ele pintava o que ele via
mas também o que ele sentia. Sua pintura frequentemente demonstra a ideia de movimento com pinceladas fortes e marcantes, tá? Então, as pinturas demonstram esse movimento e ele vai desenvolver um tipo de pintura tão expressiva que influenciou o surgimento do movimento expressionista na Alemanha, tá? Então, o que a professora já havia comentado com vocês, ele vai influenciar, mas ele fez parte do pós-impressionismo, tá? Quando a gente fala do impressionismo, algumas coisas que eu comentei na aula com vocês, a gente estava falando um pouquinho das vanguardas europeias, certo? Então, o impressionismo, só para a gente dividir bem certinho o que seria os movimentos de vanguarda e os movimentos que influenciaram, né, esses movimentos de vanguarda, então, para a gente ter bem certinho na nossa mente. O impressionismo foi considerado um precursor dos movimentos de vanguarda, tá? Foi com ele, né, um dos primeiros movimentos que começou a romper bruscamente com essas regras acadêmicas. Mas lembrem que foi com o expressionismo, não havia comentado com vocês durante as aulas, mas o expressionismo é considerado a primeira vanguarda europeia de fato. Porque o expressionismo ele começa lá no início do século XX. E o impressionismo ele vai fazer parte ainda do século XIX. Então, a gente considera vanguardas europeias, surgimento de vanguardas europeias, movimentos que são vanguardas a partir do expressionismo. O impressionismo vai ser considerado um desses precursores que influenciaram, mas não era considerado ainda uma vanguarda de fato, porque as vanguardas surgiram mesmo a partir do século XX com o expressionismo. Só para deixar bem claro para vocês, que eu havia comentado com vocês sobre o impressionismo, mas o impressionismo seria esse movimento que influenciou, foi um desses primeiros movimentos que começou a romper bruscamente com as formas de se fazer arte até então, tá? Então, impressionismo precursor e expressionismo primeira vanguarda europeia, tá? O que seria uma vanguarda europeia? Então, as vanguardas foram movimentações artísticas que ocorreram por toda a Europa no início do século XX. Então, tem datas certinhas aqui para a gente lembrar. Por isso, o expressionismo é considerado, de fato, a primeira vanguarda. O termo vanguarda significa estar à frente. E esses movimentos artísticos foram justamente isso. Eles estavam à frente no sentido de inovações, tanto no campo das artes plásticas, na literatura, na música e no teatro. Tá ok, gente? Continuando. Quando a gente começou a falar sobre o expressionismo, a professora comentou com vocês, então, um pouquinho sobre o seu contexto, né? O expressionismo começou a surgir ali a partir do início do ano ali de 1905, foi até 1933, então, né, Primeira Guerra Mundial, e aconteceu, então, entre esse período entre guerras, né? Pré-Primeira Guerra Mundial, depois todo esse período, né, Primeira Guerra e também Segunda Guerra. Então, principalmente lá na Alemanha, por isso esse período entre guerras, tá? O que a gente tem de principais características do movimento expressionista, tá? A instabilidade, a angústia e a negatividade acabam, então, norteando o pensamento artístico por conta desse contexto histórico entre guerras lá da Alemanha, tá? Depois, é contrário ao impressionismo e ao naturalismo, tá? Então, aqui no expressionismo, o eu interior do artista vai ser muito mais valorizado. A visão, então, como a professora acabou de falar, a visão interior dos artistas e seus sentimentos passam a ganhar destaque, tá? Os precursores são Edvard Munch e Van Gogh, mesmo sem participar. Então, um dos precursores vai Edvard Munch, com essa obra que vocês estão vendo aqui no cantinho, O Grito, uma das principais obras do período expressionista com Edvard Munch, e o Van Gogh é um desses artistas que influenciou o movimento expressionista. Então, o Van Gogh influencia, mas ele não acaba participando desse movimento, tá? Lembram que a professora falou que o movimento expressionista ele vai se dividir em dois grupos. O primeiro grupo é
com o nome A Ponte, e o segundo grupo com o nome Cavaleiro Azul, tá? Nesse grupo do Cavaleiro Azul, a gente tem um dos artistas aqui, o Wassily Kandinsky, que é uma dessas obras que a professora está mostrando aqui para vocês. Outras características aqui do expressionismo, que a pincelada é longa e as cores são mais intensas, resgatando a utilização intensa da cor preta. Então, o que é utilizado, que não é utilizado no impressionismo, as sombras são coloridas e não é utilizada a cor preta, agora no expressionismo volta a ser utilizado a cor preta, tá? O movimento expressionista também ganha muito destaque no cinema, certo? Então, aqui voltando a esses dois grupos que surgiram dentro do movimento expressionista, a Ponte, em alemão Die Brücke. Lembrem que esses artistas eram mais envolvidos com questões políticas e agressivas, tá? Os principais membros, Ernst Ludwig Kirchner e Emil Nolde. E no Cavaleiro Azul, né, quando a gente fala em alemão, Der Blaureiter, a gente encontra artistas mais voltados ali à espiritualidade, como o Wassily Kandinsky, o Paul Klee e o Franz Marc, tá? Então lembrem, A Ponte e o Cavaleiro Azul. Quando a gente fala, então, do expressionismo, nós também podemos citar o cinema, que tem, aqui a professora separou para vocês novamente para relembrar dois clássicos do cinema expressionista. O primeiro que a professora passou um trechinho para vocês é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, de Robert Wayne. E o segundo, O Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau, de 1922. Então, esses dois clássicos do cinema expressionista que a professora comentou e mostrou trechos para vocês. Quando a gente vai falar, então, sobre patrimônios culturais, é importante a gente lembrar que esses patrimônios são divididos em patrimônios culturais imateriais e patrimônios culturais materiais. Quando a gente fala em patrimônios imateriais, a gente está falando de expressões, conhecimentos e técnicas que são transmitidas de geração para geração. Quando a gente fala de patrimônios materiais, a gente está falando de objetos, construções e locais que devem ser conservados pela sua importância cultural. Aqui, lembrem que a professora falou um exemplo de patrimônio imaterial sírio de Nazaré, as artes que são pintadas, né, no corpo pelos indígenas. E aqui também, em patrimônios materiais, quando a professora fala, então, sobre locais, construções, espaços que são considerados materiais e devem ser conservados pela sua importância histórica. Aqui, um exemplo que a professora colocou para vocês desses patrimônios imateriais são as igrejas, né, um espaço cultural lá de Minas Gerais, Ouro Preto. As igrejas barrocas são consideradas patrimônios materiais, tá? Como nessa foto que a professora está colocando aqui para vocês. Quando a gente falou o último assunto sobre música e teatro, a gente falou um pouquinho sobre música no sentido do quê? Que a música, ela, né, tem duas divisões, a música clássica ou erudita. Então, a música clássica ou erudita, que a gente pode chamar, que significa a mesma coisa, vai se remeter à tradição musical europeia e vai seguir normas bastante rígidas, tanto de criação quanto de execução. Essa música clássica ou erudita. E essa mesma música, né, ela vai se fundamentar na utilização de partituras e notações musicais, que é aquilo que a professora falou, né? Aquela espécie de alfabeto musical. As partituras são aquele conjunto, né, de 5 linhas e 4 espaços, aonde são escritas, desenhadas as notações musicais com os símbolos musicais que os artistas vão fazer essa leitura a partir dessa partitura, desses símbolos dentro da partitura, e vão conseguir tocar corretamente o som de uma música. E a outra divisão da música seria a música popular. Então, a música clássica ou erudita e a música popular, ela vai se contrapor. Por quê? Muitas vezes a música popular ela vem de uma origem folclórica. Ela vai seguir
regras, né, outras regras de composição e execução que são geralmente menos rígidas, por isso que vai se contrapor à música clássica ou erudita, já que ali na clássica possui normas bem rígidas, e aqui na música popular são normas menos rígidas, tá? A professora comentou sobre um dos principais compositores clássicos do período barroco de música clássica, o Johann Sebastian Bach, que ele produziu muitas composições criativas, certo? E a gente viu alguns gêneros, uns principais gêneros musicais do Brasil, como música popular, seria a MPB, música popular brasileira, o samba, o sertanejo, o forró, o axé, a música eletrônica, entre outros gêneros brasileiros, tá? E a última coisa que a gente viu ainda sobre música, a gente falou um pouquinho sobre essa estruturação musical. Então, primeiro de tudo, imaginem esse mapa mental na cabeça de vocês também. A estrutura de uma música vai ser referida ao quê? Que vai compor a música, ou seja, a melodia, a harmonia, etc. Depois a gente tem a forma musical, que seria o quê? A maneira como a estrutura musical será organizada, como por exemplo o ritmo, a instrumentação, que tipo de instrumento ela vai ser tocada. Depois a gente tem um estilo musical. No estilo musical, a gente tem as características estruturais que o artista decide dar à sua música. E por último, a gente fecha com o gênero musical. Veja que ele é o mais amplo de todos e vai englobar estilo, forma e estrutura. Então, o gênero musical vai estar relacionado à categoria que reúne músicas que compartilham de algumas características musicais e estruturais. Como, por exemplo, que a gente viu o samba, MPB, o forró, o axé, até mesmo o funk, a música gospel, eletrônica. É o gênero musical, tá? E a última coisa que a gente trabalhou durante o terceiro trimestre foi sobre o teatro. O que nós vimos sobre o teatro? Que ele surgiu lá na Grécia Antiga, certo? O teatro, então, é a arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história cujo objetivo é apresentar uma situação e despertar sensações e sentimentos variados no público. Tá? Então, isso seria o teatro. Lembrando que o teatro vem de uma palavra grega, né? Teatron, que significa o quê? Lugar aonde se vai para ver. Então, é o lugar onde as pessoas vão para ver algo, tá? Só lembrando esse surgimento da palavra teatro também. William Shakespeare é considerado o maior dramaturgo da literatura mundial, que a professora mostrou para vocês como exemplo. O Shakespeare, então, ele se destacou por suas comédias e tragédias, ganhando mais destaque com as tragédias de Romeu e Julieta, Otelo e Hamlet, que a professora já havia comentado com vocês também. Última coisinha, um espetáculo de teatro parte de um texto que pode ser, por exemplo, um drama, ou uma comédia, ou uma sátira, entre outros gêneros teatrais. Então, assim como existem gêneros musicais, existem também gêneros teatrais, tá? Aqui a professora se despede de vocês. Bons estudos e boa prova de arte, boa semana de provas para vocês também. Estudem, revisem os conteúdos, revisem os materiais que a professora sempre disponibiliza para vocês no portal do aluno. Tenho certeza que vocês vão arrasar porque vocês são nota 1000, tá? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e boas provas!